Fala aí pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui para falar um pouco sobre a lição da EBD. Quero agradecer aí o Douglas e o Vitor por terem cedido aí esse espaço mais para mim. Eu sendo fominha, né, que eu ministrei a última aula, estou ministrando outra agora, mas glória a Deus pela vida de vocês, cara. E eu pedi a eles para que eu pudesse estar ministrando porque essa lição, ela fala da perspectiva de como a gente deve olhar para Salmos, né, cara? A gente tem que ter um olhar claro sobre o livro em si, né? A galera está muito acostumada, quando pensa em Salmos, pensa na caixinha de promessas, né? Aquela caixinha que você tira ali um trecho de Salmos ou Provérbios ou alguma parte poética de outro livro, e aí pega e beleza, né? Fica com o coração tranquilo e segue a vida. Cara, só que Salmos é muito mais do que isso. Como a lição mostra pra gente, a gente tem esse guia devocional. Ela ajuda, o livro de Salmos ajuda a gente a ter uma perspectiva muito mais ampla de como nós devemos buscar intimidade com o Senhor, né? E aí eu olho para isso, essa característica de Salmos, ela sempre me marcou muito. Eu gosto muito desse livro, e o autor aqui ele já começa muito bem, mostrando sobre o título, a divisão do livro e os autores. O título, cara, já fala muito, né? Eu quero incentivar vocês de verdade. A gente vai tentar mandar o PDF de cada lição para vocês, para a gente conseguir essa facilitação da leitura. Então leiam, porque tem muito conteúdo bom para a vida de vocês. Eu estimulo, incentivo vocês a estarem lendo essa lição, beleza? E aí, cara, o que acontece? No título já começa a ter ensino, porque o título é Terlim no hebraico, e essa palavra significa louvor. E louvor vai muito além de você simplesmente cantar uma música, mas fala de uma oração, fala de você meditar na palavra, que seria você se assentar diante da palavra, abrir a Bíblia e ler e ficar refletindo sobre isso. Você está louvando a Deus com essa atitude, você está buscando criar os princípios dele em sua vida. Então, quando a gente faz isso, a gente está manifestando louvor a Deus. E aí a gente vai olhar, cara, para o livro de Salmos, e a gente vai ver, por exemplo, né, quando o salmista diz: o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Cara, ele estava passando uma situação complicada quando escreveu isso, mas ele lembra de quem Deus é, e por ele lembrar de quem Deus é, o que acontece é o livramento. Cara, o que isso mostra pra gente? Que o livro de Salmos, ele é um conjunto de louvores a Deus, que ele traz ensino para a gente ao mesmo tempo. Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que esses caras estavam abrindo o coração deles para Deus. E é isso que a gente já tem que aprender de cara. O livro de Salmos, ele não é um livro para massagear a tua emoção, não. Ele é um livro para você poder ser guiado, para poder manifestar a sua oração, o seu sentimento, a sua emoção diante de Deus, e isso provocar um resultado. Porque se você pensa comigo, aquela caixinha de promessa, tu pega, aquilo massageia a tua emoção, tu segue a vida. O que aconteceu de mudança? Nada. Agora, quando você abre teu coração, como um salmista fazia, você abre o seu coração e diz para Deus: Deus, está difícil, mas eu sei quem o Senhor é, eu sei em quem tenho crido, como Paulo dizia, ou diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, mas por fim se levantará ao meu favor. Então, quando a gente declara essas verdades acerca de Deus, algo dentro de nós já começa a mudar. E a palavra tem poder para poder mudar toda a situação. Quando você concorda, isso vai um ensino para vocês. Quando você concorda por meio da sua oração com as verdades que estão escritas na palavra, o que acontece é o que Jesus ensinou em Mateus 6.
venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então você declara uma verdade que está na palavra por meio da exposição da sua alma, e o que fatalmente vai acontecer, meu irmão, é que você vai viver a intervenção de Deus. É isso que os salmistas estavam fazendo. Eles não estavam ali, vamos escrever umas palavras para poder confortar as pessoas. Não, cara, eles estavam vivendo uma situação e ali eles começaram a clamar a Deus, a expor sua alma, e aí a situação mudou. É isso que a gente precisa entender. Só no título tu já aprende isso. Então, assim, vamos continuar. Ele vem depois falando sobre a divisão do livro, né? O livro ele tem essa pegada de apontamento, né? Você vai ver que o livro ele tem alguns propósitos. O primeiro propósito de todos é revelar a devoção específica a Deus. O segundo propósito do livro é divulgar as promessas messiânicas, porque esse povo de Israel, nessa época, eles estavam esperando que Jesus viesse. E aí alguns dos salmos apontam para Jesus Cristo, mostrando que ele é aquele que viria e seria como um grande rei que restauraria todas as coisas. Então, assim, essa coisa de restauração é muito séria, porque teve salmos que foram escritos antes deles serem levados ao cativeiro assírio e babilônico, e teve salmos durante esse exílio, onde eles estavam presos, e teve salmos depois desse exílio. Então a gente olha para tudo isso e vê que existem salmos que foram escritos apontando para Jesus. Cara, o que isso tem que ensinar para mim e para você? Assim como esses caras nessa época tinham uma esperança de que viria o Cristo e iria restaurar todas as coisas, eu e você hoje estamos nessa mesma posição semelhante. Vamos botar assim, não na mesma, mas numa posição semelhante, porque Cristo já veio, mas a gente sabe que ele em breve voltará. Então, assim como esse povo entoava louvores a Deus, dizendo que vai vir um Messias que vai restaurar todas as coisas, eu e você também estamos nessa posição hoje, aguardando a volta do Senhor Jesus, dizendo, ele virá, e quando ele vier, todas as coisas serão restauradas. O Senhor cumpriu o papel dele aqui na terra, sendo sacrifício para que nós pudéssemos voluntariamente seguir a ele. E agora nós estamos na etapa onde a igreja do Senhor, o Israel do Senhor, todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como Senhor, estão aguardando pela volta daquele que vai restaurar todas as coisas. Salmos ensina isso para a gente. Você vai ver como eles diziam que era um rei magnífico que eles esperavam, e eu e você temos que fazer a mesma coisa, não somente no nosso devocional, mas onde nós estivermos. Declare que você espera aquele que há de vir e restaurar todas as coisas, o Cristo, o Messias que vai restaurar todas as coisas. E vale dizer que por muitos esperarem, agora nesse momento de quarentena, é um excelente momento para nós reafirmarmos essa verdade que a igreja deve viver. Nós esperamos o Messias, nós esperamos o Senhor Jesus. Nós não confiamos em carros e cavalos, como a palavra diz, mas confiamos, faremos menção do nome do Senhor Jesus. Este é um ótimo tempo para isso. Agora, um outro propósito que é muito importante a gente frisar aqui, e que eu já acabei mencionando, é você convidar outros povos. O livro de Salmos, você vai ver que há um convite para todos os povos louvarem o Senhor. Eu e você estamos numa posição onde devemos buscar a Deus, mas não só para nós, mas para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Então abra o seu coração como os salmistas fizeram, abram todas as suas emoções e descarreguem mesmo diante do trono da graça. Não tenham vergonha, mas façam como Efésios diz, que você pode vir com ousadia diante do trono, você pode vir como um filho que sabe que o pai vai recebê-lo.
e fale a Ele aquilo que você está precisando, que Ele vai cumprir aquilo que é parte dele. Amém? No segundo ponto aí ele vai dizer, né, sobre a divisão do livro, e é interessante a gente entender, né, e muitos estudiosos falam sobre isso, que o livro ele é dividido em 5 livros, né, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Não é tipo certinho, não, tá? Tipo de 30 em 30 muda, não é assim. Mas ele tem ali uma divisão de 5 livros, né? E isso faz eco com o Pentateuco, porque eles estão aqui louvando ao Deus que eles conheceram e que eles ensinam para os seus filhos. Então isso faz um eco com o Pentateuco e nos ajuda a entender que a gente tem que meditar na palavra. Olha só que interessante, o Salmo 1, ele começa falando sobre uma aproximação da palavra de Deus, do livro das Escrituras, e termina no Salmo 150 falando sobre estimular a gente a louvar o Senhor. Então são duas coisas que apontam para a gente, não pensando em números, não é questão de números não, mas é mostrar para a gente que o Salmo 1, onde Salmo começa, e no Salmo 150, onde termina, um fala sobre aproximar-se de Deus através da sua palavra e o outro através do louvor a Ele. Então, cara, quando a gente olha para isso, a gente vê que existe uma construção muito bem feita que o Senhor planejou para poder mostrar para a gente: aproxime-se da palavra de Deus e aproxime-se dele louvando a Ele por quem Ele é. E aí ele vem mais um pouco e fala no ponto 3, né, do primeiro tópico, sobre os autores. A gente fala muito sobre Salmos de Davi, e cara, realmente Davi escreveu uma boa parte dos Salmos, uma boa parte mesmo, não foi todos os Salmos, mas uma boa parte foi dele. Agora, o que é interessante a gente frisar é que teve outros autores, e esses caras foram assim, homens de Deus, cara, que eles escreveram coisas muito, muito poderosas, mas tudo por quê? Porque entenderam o princípio de louvar ao Senhor. Então só nessa parte inicial a gente já aprende que o título fala ao nosso coração, a divisão do livro fala ao nosso coração, e os autores também, porque foram homens que mudaram, que louvaram ao Senhor e mudaram a situação toda por causa da sua postura em relação à palavra. Então vamos lá, no ponto 2, cara, a gente tem que frisar, e aí eu quero que vocês realmente continuem focados no que eu estou dizendo. O ponto 2 ele começa falando sobre a poesia hebraica, né? A gente tem uma divisão, né, na teologia, a gente tem uma divisão dos livros, e tem livros que são livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, então cada um tem uma pegada um pouco diferente, né? E os livros poéticos tem aí Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então, assim, são livros que falam exatamente de uma construção através de uma literatura poética. Só que o maneiro, cara, disso tudo é que a gente precisa entender que a poesia que está sendo tratada aqui é uma literatura de uma outra nação, não é a do Brasil. E aí a literatura que a gente muito bem conhece aqui, a poesia, ela tem rimas, né, em finais de palavras, né? Faz uma sequência ali, eu não vou entrar nisso não, mas eu não gostava de literatura, mas eu lembro que tem o soneto, enfim, que tem uma construção através de rimas por meio das palavras. Mas a poesia hebraica, ela é diferente, ela não rima com palavras, não rima com sons, ela rima com pensamentos. E isso que é fantástico, cara, porque eles constroem a rima deles através de pensamentos que fazem sentido de acordo com os princípios da lei. Cara, isso é lindo, porque quando a gente olha para essa perspectiva deles, a gente aprende que o que deve ter eco na nossa mente não são palavras como é na literatura brasileira, mas são pensamentos, princípios. Cara, aquilo que te norteia não são músicas, sabe? Eu fico pensando, cara, que a galera que não segue Jesus,
eles buscam muitas músicas. E quando eu me converti com 18 anos, quando eu me converti, eu já tinha ouvido muita música secular. E parece que as músicas são lançadas, cara, com o intuito de realmente trazer um refrigério, um descanso. Talvez a pessoa se identificar com aquela música, né, cara? Eu ficava olhando para isso, e quando eu olho para a palavra, para essa perspectiva de Salmos, da rima ser através não de sons, mas de ideias, faz muito mais sentido para mim. Porque a música secular, ela vai querer te atrair por aquilo que ela está fazendo de ritmo. Mas, cara, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que a gente está sendo levado a princípios. E o nosso Deus, cara, o nosso Deus é um Deus de princípios. A gente precisa entender que quando a gente ora e concorda com uma verdade da palavra, é questão de tempo e perseverança que a gente alcance algo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Entenda isso. Não são rimas através de sons, mas rimas através de pensamentos, de princípios. Glória a Deus por isso. Quando a gente olha para isso, a gente já começa a mudar um pouco o nosso olhar sobre o livro de Salmos. E aí o legal, cara, é que assim, tem duas características muito fortes, o autor destaca isso aqui é bem legal, que é o ritmo e o paralelismo. O que é isso? O ritmo está bem entendido, né? Fala da construção ali da escrita, mas o paralelismo, ele fala muito, cara, de como eles fazem paralelos entre afirmações, né? Você vai ver muito isso em Provérbios, cara. Isso é muito forte em Provérbios também, porque você vê, o injusto, o perverso faz isso, mas o justo vive assim. Isso é paralelismo, entendeu? O ímpio vive desse jeito, mas o justo vive daquele. Isso é paralelismo. Então, cara, observe que Deus está querendo construir isso na sua vida. Agora, tudo isso foca também no ponto 2, que são os acrósticos. Cara, toda a literatura da Bíblia, né, foi escrita de um jeito fácil de memorização. Aí você fala, caraca, Eric, são 66 livros, é coisa pra caramba pra memorizar. Mano, mas sabe o que acontece? Dentro da perspectiva do texto original, do hebraico e do grego, né, principalmente no hebraico, tem uma construção de acrósticos, que é você pegar as primeiras letras as primeiras letras de uma frase, né? Nela você vai ter a sequência do alfabeto hebraico. Aí que isso tem no Salmo 119, por isso que ele é tão grande, porque ele fala da excelência da palavra de Deus, mas ele fala da excelência em cada uma letra do alfabeto hebraico, por isso que ele é compridão desse jeito. Mas esse uso de acrósticos nos Salmos todo, o livro tem bastante disso. E aí quando a gente olha para isso, qual era a ideia? Deixar bonito a métrica da literatura. Não, cara, não era só isso também, entendeu? Porque trata de poesia, mas a ideia era trazer memorização, porque não é um texto bonito apenas, mas é um compartilhar de princípios que vão mudar a nossa vida. Então eles fazem de tudo para poder construir de um jeito que fosse fácil de memorizar, e não somente para memorizar, mas a ideia de você conseguir alcançar a plenitude do texto, a extensão de todo ele. Você vai gravando letra por letra, né, memorizando e aplicando aquilo na sua vida. E quando você memoriza e leva para a prática, cara, você vai conseguir realmente guardar um princípio. Aquilo se torna um hábito na sua vida. Beleza? E aí ele fecha aqui o ponto 2 falando sobre o refrão. Cara, o refrão é um outro ponto muito bom para poder ajudar na memorização. Ele organiza o texto, né? Pensa numa música, cara. A gente acaba, né, botando muito para música, por isso que a gente atribui salmos à música, entendeu? Mas é por causa da construção literária dele.
Aí, cara, o que vai acontecer? O refrão, ele geralmente ele divide a música no meio, entendeu? E aí você tem uma estrofe, às vezes uma pontezinha pro refrão, e depois entra o refrão. E depois você tem uma outra estrofe, volta na ponte e volta pro refrão. Então o refrão, ele dá uma estrutura de organização pro texto. E aí tudo isso não somente é a ideia de organizar para ajudar a memorização, mas o refrão geralmente ele reforça o tema. Então quando ele reforça o tema da música, né, do salmo, ele dá mais sentido àquilo que você está lendo e meditando. Então são características muito fortes de salmos que eu queria compartilhar com vocês. Né? A característica de poesia hebraica, da poesia hebraica, a característica dos acrósticos e do refrão. Tudo isso para te ajudar, porque quando você pegar o livro de Salmos para ler, ele vai, isso aqui está parecendo isso, parecendo aquilo. Aí faz mais sentido quando você está se aproximando da palavra, beleza? Para a gente poder fechar aí, galera, senão eu vou ficar falando aqui 200 horas. Cara, ele fala de alguns termos que eu não ia nem tocar no assunto, porque o foco era principalmente essa parte da estrutura do livro. Mas esses termos aqui são legais porque eles aparecem, né? E às vezes eu ficava, não sei você, mas eu ficava, cara, que parada é essa de selar? Selar ainda está escrito errado no português, porque teria que ser selar, não selar, cara, sei lá, tipo piada de mau gosto, mas beleza. Mas, beleza, cara, o selar, vamos trabalhar um por um aqui. O selar, ele fala de uma pausa, né? Cara, eu vou falar dos três, depois a gente entra numa explicação. Selar, ele fala de uma pausa, né? O higaion fala de uma meditação, né? De meditar com o coração, né? E a última palavra, né, que é mictão, ele fala de uma oração silenciosa. Galera, isso é poderoso. Por quê? A gente às vezes olha para a Bíblia e parece que está olhando para um romance, né? Tipo, eu não gosto disso. Cara, a Bíblia ela é histórica. Ela tem partes poéticas por causa da construção literária dela, mas ela não é uma poesia. Ela não é um romance, né, falando de ficção. Não é Crepúsculo não, cara, não é essas besteiras aí não, cara, não é isso aí não. Mas, cara, qual é a ideia aqui? A gente tem que olhar para a Bíblia e olhar como um livro histórico. Como? Cara, o cara estava escrevendo aquilo porque ele estava vivendo alguma coisa, né? Quando eu falei, né, daquele texto de socorro bem presente na hora da angústia, ele estava passando alguma coisa, e por isso tem tanta carga de verdade ali, e por isso faz muito sentido para a gente. Agora entenda, em alguns salmos tem o selar. O selar, cara, pensa comigo, tu tá passando uma dificuldade, aí tem hora que tu tem que dar uma pausa, cara. Tu entende quem é Deus, mas tem hora que tu dá aquela pausa e aí tu acaba entrando no higaion, que é a meditação. Tu fica, caraca, mano, tá passando uma dificuldade, mas aí, eu sei quem Deus é, cara. Às vezes, isso acontece e você não tem nem força para falar. Às vezes você não consegue nem expressar o que tu tá sentindo em palavras. E aí tu faz o quê? O mictão. É a ideia da oração silenciosa. Então, Salmos, cara, é um livro que se aproxima muito da gente, né? Até quem não é crente, exatamente por isso. Porque todo mundo em algum momento para e, reflete sobre aquilo que é verdade e às vezes não consegue nem expressar com palavras, mas pensa, faz uma oração silenciosa. Tem gente que no seu desespero, sabe, eu já ouvi muito isso, ímpio, no seu desespero, o cara fala, Deus, se o Senhor existe mesmo, faz isso. Cara, é isso que a gente precisa entender, e por isso que Salmos comunica tão bem com o nosso espírito, porque é a expressão desses homens passando problemas como nós passamos. Por isso que eu disse que não é uma poesia, não é um romance, é história de vida.
Então, cara, quando você olhar para Salmos, não olhe como uma poesia, mas enxergue as verdades de Deus ali para a sua vida. Beleza? Então, o outro termo que passa aqui também, guardem isso, cara, isso é poderoso para a sua vida. O Selá, Igaion e Mictão. Deixa Deus falar mais ao teu coração aí, em nome de Jesus. O outro termo que aparece é Jedutum e Masquil. Jedutum, cara, era uma família de levitas e os caras tinham outros levitas ali que atuaram também dentro de salmos, né, que tem salmos escritos por eles, mas era um dos levitas, né, que um dos filhos de Levi, né, que compuseram também livros, salmos. Né? E Masquil, mesma coisa, cara, né? Tá aqui, ele coloca assim, é encontrado no título de alguns salmos, né? Ele fala aqui, cara, de ser um salmo didático. Isso que é tremendo. Lembra que eu falei com vocês? Que começa com a aproximação da palavra e termina com louvor. Cara, quanto mais você se aproxima da verdade, mais você vai querer transbordar ela, seja você sozinho no seu quarto, igual eu estou aqui agora, ou você num culto público, ou às vezes andando na rua, ou às vezes compartilhando a palavra. Cara, tudo isso mostra pra gente que, por que a gente está aqui ensinando a palavra? Porque a gente entende que esse ensino, ele vai desenvolver dentro de nós as verdades do Senhor, e isso vai fazer com que a gente transborde isso sobre a vida dos outros, completando os propósitos de Salmo. Você vê? Qual é o propósito de Salmo que eu falei no início? Revelar uma devoção específica a Deus, divulgar as promessas messiânicas e convidar outros povos para fazer isso. Você viu? Foi o que eu acabei de falar agora. Então, a gente tem que buscar se aprofundar nesse quesito de salmos também. E para fechar, galera, eu achei maneiro porque ele botou os degraus aqui, cara. Eu sempre viajava, falei assim, cara, que parada é essa de cântico do degrau? Que parada é essa, cara? Eu ficava assim bobo, entendeu? E a gente, por isso que eu tô falando para vocês, a gente sempre aprende. Esse ponto aqui eu não conhecia, eu aprendi estudando a lição. E estou compartilhando agora com vocês. Cara, o Cântico dos Degraus, né, ele fala realmente da peregrinação de Israel. Haviam festas naquela época que o povo ele ia até Jerusalém para poder louvar o Senhor, para poder, era tipo a nossa festa do templo, entendeu? A gente vai para lá para o nosso templo, vai todo mundo para o templo, a festa dos jovens, vai todos os jovens para o templo, para a sede, e a gente faz uma grande festa, era essa a ideia. Lógico que a peregrinação que eles faziam era muito maior do que a nossa, mas eles, nessa peregrinação, eles tinham louvores, que eles ficavam ali, são cânticos dos degraus. A ideia de degraus é realmente de estar peregrinando até que chegue ao templo para louvar ao Senhor, entende? Cara, isso é muito legal, porque isso fala não somente desse momento das festas, mas eles andavam cantando. Para quem não sabe, para a gente poder fechar, o hebraico ele é meio cantado. Por isso que a memorização deles é muito boa, né? Muitos cursinhos de preparatório hoje, eles usam música para poder ajudar em memorização de fórmulas. Cara, use os salmos para poder memorizar as verdades do Senhor no seu coração. Beleza, pessoal? É muito denso, eu sei que é muito grande, mas a gente tem muito a aprender. A gente vai passar esse trimestre crescendo no Senhor aí dentro do livro de Salmos, e eu quero estimular vocês. Leiam a lição, se preparem para poder receber a aula e que o Senhor possa realmente ministrar muito mais ao coração de vocês. Amém? Estou com saudade de todos aí, apesar de longe, a gente está perto aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua semana, guarde você no seu trabalho, se você precisa estar saindo para trabalhar, que o Senhor guarde a sua casa, em nome de Jesus, que você possa ter o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Vamos orar para poder terminar agora. Pai, nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos por essa palavra, por esse ensino. Meu Deus, te bendizemos por tua maravilhosa graça. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja
o socorro bem presente nesta hora de angústia desse vírus corona. Meu Deus, que nós possamos não viver em medo, mas viver certos que o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que possamos, meu Deus, ser simples como a pomba e prudente como a serpente nesse momento, meu Deus. Ser, meu Deus, servos fiéis ao Senhor e ao mesmo tempo, meu Deus, agir em obediência, meu Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado por esse momento, meu Deus, que temos agora da Tua palavra e que possamos nos aproximar do Senhor. Te bendizemos, meu Deus, e Te exaltamos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nos abençoa nessa semana, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.